Vender um título antigo e comprar um título novo, será que é uma boa estratégia? Em um momento em que o Tesouro está com as taxas lá em cima, você pode estar pensando o seguinte: prof, eu estou com um título que está com uma taxa mais baixa, será que vale a pena eu vender esse título antecipado e comprar um outro título com a taxa mais alta? Se você tem esta dúvida, fique comigo até o final desta aula, que é sobre isso que eu vou falar com você. Pega aí já papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui, já assistiu vários outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, que dessa maneira o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula para você. Em mais um dia recorde, eu não sei que dia que você estará assistindo a este vídeo, mas hoje o Tesouro novamente jogou as taxas lá para cima. Para você ter uma ideia, o Tesouro pré-fixado 2026, em determinado momento do dia, bateu a taxa de 9,28%. Observe aí que foi um recorde de taxa de 30, 60, 90 dias também. Então você percebe o seguinte: prof, e o meu título está com uma taxa negativa, minha taxa está baixa, o que eu faço? Será que é uma boa estratégia fazer uma venda antecipada? Eu vou te mostrar um título meu, tá, que eu tenho aqui investido, e vou te mostrar a estratégia que poderia ser feita caso eu quisesse, aí você vai ver se ela encaixa ou não na sua estratégia. Fato é que estamos entrando numa janela extraordinária para compra e marcação a mercado, investimento pensando para o longo prazo. O mesmo aconteceu com o Tesouro IPCA mais 2035 e todos os títulos do Tesouro hoje subiram, tá? O Tesouro aí, o IPCA mais 2035 atingindo uma taxa de 4,39 mais o IPCA, o que vai chegar aí já quase próximo de 13% de rentabilidade bruta projetada para os próximos meses, tá? No caso aí 12 meses, até menos disso se você quiser fazer uma venda. Mas a pergunta é, será que vender um título antigo e comprar um título novo vale a pena? Tá? Em quais situações? Então, vamos lá para a gente poder entender exatamente o que acontece. Essa situação ela é muito comum quando você está com um título negativo, tá? A rentabilidade está negativa, está com um valor líquido menor do que o valor que você investiu, é muito comum. Tá? Eu recebo aí milhares de alunos que entram para o curso Aprenda Tesouro Direto 2.0 Turbo e que não sabem o melhor momento de fazer a compra. E aí o título fica negativo, coloca a culpa no Tesouro, coloca a culpa na chuva, em tantas outras coisas, mas é importante que você saiba o melhor momento de compra. Feito isso, vai ficar mais fácil para você fazer a gestão dos seus ativos dentro do Tesouro Direto. Esse aqui é um título IPCA mais 2035, tá aí com 41 dias de compra e observe que ele está negativo, tá? Observe aí que eu tracei uma linha entre lá o preço que eu comprei e o preço real desse título, então ele está negativo, eu já vou te mostrar os dados. E aí, prof, o que fazer? Primeira coisa, você vai entrar na plataforma oficial do Tesouro Direto, vai clicar nesse título Tesouro IPCA mais 2035 que você comprou, tá? Onde você vai acompanhar e você vai analisar os dados que você vai receber. Você vai receber uns dados parecidos com este. Esse dado aqui traz aí de um investimento no dia 22 de junho de 2021, tá? Estava numa aula e fui comprar esse título para criar um conteúdo para os meus alunos. E aí, esse título foi um valor investido de R$ 747,00. E no momento a taxa contratada foi de IPCA mais 4,18. Então aqui já vai um ensinamento para você que quer aprender a fazer marcação a mercado no Tesouro, ter uma ótima rentabilidade ao longo, tá, de um longo prazo, tá, de um período mais longo. A taxa é a mais importante no momento de compra. Então, quanto mais alta você puder comprar, nas janelas de máximo, não existe só uma janela, ao longo do ano tem várias janelas, você vai ter uma ótima rentabilidade. Neste caso, tá? Mais dados aqui embaixo traz para mim que a rentabilidade acumulada desde o dia que eu comprei, que foi 41 dias, está de menos 2,07, tá? E que o valor, caso eu quisesse resgatar, valor líquido, já descontado todas as taxas, seriam de R$ 731,41. Ou seja, eu investi lá em cima, você pode ver 747, valor investido,
E se eu quiser sacar agora, tá? 731, tá? E alguns centavos, ou seja, eu estou perdendo. Coloquei 747, agora eu tenho 731, tá? Então, esse é um dos conteúdos, tá? De mais de 70 aulas que tem dentro do curso Aprenda Tesouro Direto 2.0 Turbo. E se você ainda não é aluno, tem um link especial para você que está na descrição desse vídeo com super desconto, legal? Bora lá para a aula. Seguinte, então, prof, o que eu faço? Primeira coisa, qual foi a sua janela de compra? Tá? Então, esta é a estratégia mais importante. Você precisa comprar um título com preço mais baixo. Para que ele esteja com o preço mais baixo, a taxa deve ser a mais alta daquele período que você está analisando. Então, eu trouxe aqui um período desde 2020 até o momento que eu gravei esta aula para você. Tá? Essa aí é a planilha Janela do Tesouro. Se você já é aluno do ATD, tá dentro do módulo Mestre do Tesouro, tá lá essa planilha, tá lá a aula que te explica como que você vai utilizar essa planilha, e nessa planilha ela te conta as janelas péssima, ruim, boa e ótima para você fazer a sua escolha de compra do Tesouro. Porque se você acertar este momento da taxa de compra, vai ficar muito mais fácil para você. E a própria planilha, a hora que você preenche os dados, ela já te conta a janela. Se a janela é péssima, ruim, boa, ótima, automaticamente, claro que você vai preencher os dados ali, mas faz todos os cálculos para você. Mas eu quero te mostrar o gráfico. Observe este gráfico que está aí na tela, e aqui tem uma janela de alta. O que é uma janela de alta, professor? É uma janela onde a taxa subiu, é o que está acontecendo neste momento, tá? Que eu gravei essa aula para você. Aqui teve uma outra janela de alta, se a gente considerar ali os picos, né? E uma outra janela de alta aqui. E nós tivemos janelas de baixa, tá? Janela onde as taxas estavam baixas. Então, este é o momento que você precisa focar aqui comigo. Quando você for investir no Tesouro Direto, você precisa analisar um determinado período de tempo. Recomendo, no mínimo 18 meses. Ideal, 24 meses do que aconteceu no passado, para que você possa verificar se aquele momento está com uma janela de alta ou de baixa, tá? Por quê? No momento de compra, se você tiver o seu título antigo que você quer vender, se ele estiver no momento de alta, tá? Você tem uma estratégia que é manter ou vender para aproveitar. Mas na maioria dos casos, eu vou te ensinar a fazer as contas já já, melhor vai ser manter. Se tiver numa janela de baixa, você pode vender, não é obrigatório, não tem que vender, não existe uma regra máxima para isso. Você pode criar uma estratégia para vender antecipado. Agora, se você vende antecipado, você vai ter prejuízo, como aquele que eu te mostrei. Então, se eu pegasse naquele meu título, a primeira coisa que eu teria que responder, qual que é o objetivo? Então, o seu objetivo é para marcação a mercado ou é para longo prazo, tá? Se for para longo prazo e você tiver numa janela alta de compra, uma das janelas de alta, tá, daqueles picos, mantenha o título, tá? Se for fazer marcação a mercado, aí você pode vender antecipado, comprar outros, porque o que vai importar é a média ao longo do período, tá? O que eu preciso responder? Em quanto tempo que eu recupero o meu prejuízo? Eu estou falando aqui uma coisa de estratégia para você. Não é fazer continha 1 mais 1. Eu preciso que você entenda estratégia. Se você vende algo com prejuízo, em quanto tempo no outro ativo, na outra aplicação, no outro investimento, você consegue recuperar aquele prejuízo? Isso vale para qualquer coisa. Às vezes você comprou um produto e teve um prejuízo nele na hora da venda. Quantos produtos você tem que vender ou serviço para recuperar aquele prejuízo? Bom, é uma matemática básica para aquelas pessoas que querem realmente se tornar investidores, e eu espero que você esteja pensando assim comigo. Terceiro, eu preciso tomar cuidado com a liquidez, porque eu já vi muitos alunos fazerem uma venda no mesmo dia, comprar um outro título, contando com aquele dinheiro que ia cair e tomar suspensão do Tesouro. Então você tem que entender que vai dar D mais 1 e dependendo da situação pode dar D mais 2, dependendo do horário que você fizer a venda. Então não cai no mesmo dia e você não pode usar a venda daquele título para comprar o próximo. Então, tem que ter este tempo de liquidez e, recentemente, alguns alunos nossos foram suspensos, né? Fica um tempo suspenso do Tesouro, porque fez uma compra e não tinha dinheiro lá na corretora. Ele estava contando com o título que ele vendeu. Então, isto é muito importante. Cuidado com isso, tá? Quando eu analiso os dados, trazendo os meus dados aqui desse título, você vai ter que olhar os seus dados dentro da plataforma, tá? A cada 15 dias a gente tem aula ao vivo, então quando eu tenho aula ao vivo eu entro com os alunos dentro da plataforma, entro com eles
mostrando as novas estratégias, atualizando tudo com eles a cada 15 dias, né? Se você já é aluno do ATD, você já sabe que a cada 15 dias a gente tem um encontro, tá? E aí, observe que eu fiz um cálculo aqui, deu um prejuízo de R$15,64. Lembra que eu te fiz uma pergunta? Em quanto tempo a gente recupera esse prejuízo? Então você precisa entender a matemática que está por trás de qualquer investimento. Se você entende os princípios, os fundamentos, você começa a criar uma estratégia para você. Não uma estratégia que vai seguindo a modinha e seguindo os outros. Siga a sua estratégia, tá? Agora, o que a gente tem aqui? Observe que se eu vender o meu título com prejuízo, ele vai me colocar no meu bolso, lá na minha corretora, no meu banco, R$ 731,41. Então, perceba que esse é o dinheiro que vai entrar. Com esse dinheiro, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é em quanto tempo, com o conhecimento que eu tenho, eu recupero aquele prejuízo. Porque talvez você seja um tesourinho, né? Aquela pessoa que está começando no tesouro. Talvez você já seja um tesourão, um mestre do tesouro, tá? Talvez você esteja aí ainda no meio do caminho. Talvez você nem entende o que é tesouro direto. Então isso depende do seu perfil, tá? Porque quanto mais conhecimento você tiver, menos tempo você vai gastar aproveitando as oscilações que tem no mercado. Para você ter uma ideia, tá? Dá para recuperar este valor, ou seja, aqueles R$15 de prejuízo, em aproximadamente um mês, se a taxa, que é aquela taxa fixa, que estava em 4,29, cair para 4,18. Isso pode acontecer com uma certa facilidade, porque quando o tesouro está subindo, ele tem um momento de queda também, a gente sempre estuda esse momento de subida e descida, tá? Agora, você precisa saber, entender a marcação ao mercado. Bom, suponha que a taxa, na pior das hipóteses, ela se mantenha em 4,39. Então, você vai recuperar aquele prejuízo cerca de 3 meses depois, tá? Ou seja, após esse período, você começa a ter mais lucro com a nova taxa. Então, tá? Neste caso, o lucro maior que R$15 vai acontecer em um mês se a taxa cair por 4,18. Vai acontecer em mais ou menos 3 meses se a taxa se mantiver em 4,39. Ou seja, no intervalo de 1 a 3 meses, você recupera aquele prejuízo. Nesta simulação que eu fiz, você vai ter que fazer para o seu investimento e verificar, olha, legal, agora em quanto tempo eu vou ter lucro? Porque a partir do terceiro mês, você começa a ter uma rentabilidade bem maior, ou seja, de 4,39, né, comparado com 4,18. E isso lá na frente dá uma diferença gritante. Todos esses dados eu fiz simulação dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto. E aí, o seu título pode sim estar no negativo e você precisa fazer uma estratégia. Você vai ter que desenhar, entender quanto de dinheiro que você está perdendo, qual que é a sua estratégia, se é para marcação ao mercado, se é para longo prazo e, mais do que isso, saber se aquele título que você comprou estava, né, no momento de compra dele, estava numa janela alta ou numa janela baixa. Porque em muitos casos, os alunos que chegam aqui no curso ATD, eles compraram na janela baixa e está tomando prejuízo e não sabe o porquê. Então precisa entender como que funciona o Tesouro Direto. Tesouro Direto, quem entende, investe. Depois você me conta nos comentários se você gostou dessa aula, se o seu título, se você já fez essa estratégia de vender um título antigo, comprar um outro, se você ficou amargando aí um prejuízo sem saber o que fazer, para que eu possa preparar mais conteúdos para você. Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos em breve, lá na sala de aula do curso ATD, nas aulas ao vivo, ou aqui, novamente, no canal Excelência no Bolso, que tem vídeo novo toda semana para você. Valeu! Tchau, tchau!